Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e também sobre carreiras. Tenho hoje a satisfação de receber o Fernando Pajares. O Fernando é CEO da Credit Home Banco Digital. Fernando, prazer em recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado por ter aceito o convite, especialmente nesse momento especial da tua trajetória profissional. Seja bem-vindo. Te agradeço pelo convite, né? Você já conhece Jundiaí, né? Estávamos falando nos bastidores, você já teve aqui uma passada pela nossa cidade, ministrando ensino na faculdade. E como é que está o coração voltando aqui para a terra? É bastante feliz e contente, né? A cidade mudou muito. Eu acho que pelo menos mais de 25 anos que estava ausente daqui, mas Jundiaí está com uma cara diferente, né? Bem mais metropolitana, né? Mais moderno. Claro, a gente passa pela Anhanguera, mas não tem a visão completa, né? Hoje que entrei pela cidade, Jundiaí está de parabéns. Eu espero que continue crescendo. Nosso telespectador conhecer a tua trajetória, né? Essa tua história profissional, antes de falar do teu momento, o que você pode compartilhar conosco, Fernando? Basicamente, pelo meu sotaque, devem ter descoberto que eu não sou brasileiro, mas sinto como, né? Eu estou há 35 anos no Brasil já, né? Praticamente uma segunda vida, né? Vim com 25 anos. Eu me sinto assim uma pessoa muito, digamos assim, com sorte e no momento adequado para ter feito uma mudança do meu país para o Brasil, que me recebeu de braços abertos. Eu sou uma pessoa que certamente eu fiz uma migração, né, no âmbito da Sudamérica, certo? Mas na década de 80 era um pouco diferente, né, as coisas como são hoje. E eu tenho somente a agradecer, sabe? A gente fez muito, muito feliz de ter participado no crescimento de muitas pessoas aqui no Brasil e principalmente no meu crescimento pessoal e profissional, sabe? Você passou por 3 bancos, basicamente, né? Passou pelo Digimais, Crefisa e Bradesco, né? Como é que foi esse viés sempre na área financeira, Fernando? A minha história começa um pouquinho antes, né? Desde a minha chegada para fazer o meu mestrado lá na Unicamp, era uma pessoa, né, com um viés extremamente técnico. Não somente, não diria que uma falha, né, mas sim um resultado das instituições educativas e do programa que nós temos para esse lado técnico. E a gente ficou na dúvida de que viés tomar, sabe? E nesse momento a gente decidiu por começar uma carreira olhando para o setor de serviços financeiros. O background técnico, claro que você adquire lá no Peru e aqui na Unicamp especificamente com um mestrado, sabe? Nesse momento, quando você começa, como qualquer garoto de idade de 25, 26 anos, você quer destruir e fazer o mundo novamente. Eu acho que isso é o sonho de qualquer pessoa que está nesse começo de carreira, né? Lá no Peru já trabalhava na área bancária. E a gente enxergou também aqui no Brasil essa oportunidade, sabe? Comecei por um banco internacional, que foi minha grande escola, o Banco de Boston, por uns 8 anos. Lá ou aqui? Aqui. Aqui já. Em São Paulo, foi na Líbero Badarú, Tá. no centro ainda. E nesse contexto, a gente, quando entrou, não conhecia absolutamente nada, né? Você conhece muito de programação, de banco de dados, de inteligência artificial, de BI, aquelas coisas, então você não conhece nada do linguajar especificamente dessa indústria, né? E nesse momento, assim, se aprende pela dor, mas quando você enxerga o teu futuro, você fala, está me faltando me preparar. E nesse momento enxerguei também uma segunda variável, meu posicionamento em relação ao profissional de tecnologia, sabe?
E aí decidi me embarcar, sem sequer ter alguém que me fale, faz isto, faz aquilo, né? Mas aí vem o empreendedorismo pessoal. Fiz um preparo na Getúlio Vargas, um MBA em finanças, para entender a linguagem dos caras. Tá. Porque eu tenho uma base tecnológica forte. E eu enxerguei um vácuo na época. Estamos falando em 92, 93, né? E esse vácuo eu tinha que preencher para me entender o linguajar das pessoas de banco, no Brasil ainda, que é diferente de lá fora, e como transformar esses pedidos em projetos de tecnologia, que era a minha especialidade, né? Então eu me enxerguei sempre ficar no meio, né? Tive que entender todo o que significa negócios em termos de mercado financeiro, e isso eu transformava em projetos de tecnologia, sabe? Eu acho que esse foi o grande break-even, né, do meu momento profissional, sabe? E a partir de lá, claro, não foi somente no Bank Boston, né, mas foi Bradesco, depois veio Crefisa, depois Banco Digimais, e agora com o meu projeto pessoal, né? Resumidamente é isso. E quais foram os principais desafios que o amigo precisou enfrentar, pelo menos nesses últimos 25 anos, dado a velocidade que a gente vê da tecnologia no mundo hoje, Fernando? Olha, eu acho que eu sou um dos poucos felizardos que vivenciou toda a transformação bancária no Brasil, sabe? Naquela época, e você deve estar muito bem lembrado, fazer um pagamento nas agências bancárias ou receber uma compensação de um cheque, né? Ou fazer um pagamento de um cartão de crédito via esse papel. Lembra que se ligava no telefone para saber teu disponível, não é? Até os momentos atuais, né? Porque teve toda uma jornada, né? Veio a TED, depois veio a questão dos primeiros internet banking, só que em paralelo teve a evolução da microeletrônica, né? E começaram a surgir os novos telefones celulares. Depois veio toda essa história, né, da massificação do uso para nós como usuários, né? Não no mundo acadêmico, não no mundo, digamos assim, especializado de tecnologia, sabe? E agora que estamos com essa onda, né, nova onda, né? É uma velocidade que você não consegue às vezes acompanhar, sabe? Todo dia você tem mudanças e mudanças, né? Eu acho que um exemplo prático é a inteligência artificial. É um conceito que ele vem da década de 40, 60, grandes pensadores, mas que só chegou para nós como público o ano passado, né? De 40, né? Sim, as grandes teorias começam lá, não é de hoje, né? O que acontece é que chegou até nossas casas agora. E numa massificação muito rápida, né? Então são vários eventos em paralelo. Como que eu faço para não ficar desatualizado? Esse é o ponto, né? Tem uma frase que eu aprendi, falam para mim, a cada escolha uma renúncia, né? É isso aí. Então, no mundo que está interconectado, não digo mais interconectado, está hiperinterconectado, né? Você vê robôs em Marte, você vê robôs na Lua, informação que chega muito rapidamente. Você vê informações em outros países instantaneamente. Isso, do ponto de vista benéfico, né? Porque você tem outro mundo do Dark, né? Que é aquele que não é benéfico. Que eu ia falar. Tem os dois mundos, tipo assim, qual que é a pílula que você quer escolher, né? Então eu acho assim, o que eu tenho feito é escolhas. O problema é saber como escolher e o que escolher, né? Então, basicamente, como se fosse um plano estratégico da minha carreira, né? E aí tem que fazer escolhas. Podem dar certas, como poderão dar erradas, que no meu caso deram.
E a partir de lá, você não perder o foco, o teu objetivo final. A receita é a mesma. Fernando, eu tive o ano passado na Califórnia. Sim. A Prime tem uma conexão lá com o Vale do Silício. E eu fiquei, assim, por um lado, surpreso com aquilo que eles estão desenvolvendo lá. Sim. E, por outro lado, preocupado. Sim. Porque a gente não sabe até onde a tecnologia vai chegar na nossa vida como ser humano, né? Como é que você avalia esses dois aspectos, Fernando? A necessidade e não se volta atrás quando se fala em tecnologia, mas o lado talvez mais perigoso nesse processo todo de avançar sinal vermelho e de repente você ter na rua o robô andando, que isso já é normal lá, carro voando, coisa que a gente nunca imaginou que fosse acontecer, já existe no Vale do Silício. Como é que você avalia esse contexto todo? Eu acho assim, tem um autor chamado Christensen. Em 94 ele lançou, não foi um acadêmico na época, e ele falou a respeito de inovação disruptiva. Então, essa é a base dos grandes artigos, empresários que seguem consultores que seguem essa linha de raciocínio, sabe? Do ponto de vista empresarial. Ele falou o seguinte: olha, qual que é o problema de não você fazer inovação? Que a empresa ela fica estancada numa lucratividade X que ela acha que não vai ter um concorrente que está pensando diferente. Exemplos típicos, né? Kodak, o Betamax, Blockbuster. E esses tiveram produtos substitutos, e aí me remete ao Kotler, né? Então, em tese e na teoria, fala-se o seguinte: cara, você tem que inovar para mudar. Só que essa onda de inovação, ela é dada para a juventude já desde temprana idade. E essa juventude que nós somos no Vale do Silício, lembra, no Brasil nós temos o César lá em Fortaleza, aqui em Campinas temos o Polo lá tecnológico, em Jundiaí, enfim. Esses garotos, eles são 24%. E nesse 24%, imagina uma massa de alguns bilhões. E eles são atraídos, certamente, pela velocidade, né? Olha, vamos fazer aqui, olha, não sei o quê. É um mundo interconectado que a gente se assusta, certamente. O que eu tenho visto e observado, isso nas leituras que eu faço, pouca preocupação em relação aos efeitos colaterais disto, que é aquilo que você está colocando, né? Então você já vê alguns índices de suicídios, porque os caras ficam plugados em tecnologia, jogos e tudo mais. Você já percebe alguns índices de não atenção à sala de aulas. Isso está começando a ser demonstrado já muito na Europa e nos Estados Unidos, porque os caras ficam vidrados, né? Então prestam pouca atenção. De outra parte, tem uma revolução no setor educativo, né? Porque o cara não vai mais na sala de aula. Mas alguém parou para pensar: pô, mas o cara aqui na sala de aula, ele vai ter um comportamento e uma disciplina, lá em casa é diferente, né? Então, assusta do ponto de vista de comportamento social. A outra parte é a inteligência artificial. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo, para na volta a gente explorar especificamente essa questão da inteligência artificial. Pode ser? Pode. Nós continuamos aqui o nosso bate-papo com o Fernando Pajares. O Fernando é CEO da Credit Home Banco Digital. Nós voltamos no instante. Voltamos.
O nosso convidado de hoje é o Fernando Pajares. O Fernando é CEO da Credit Home Banco Digital. Falamos no finalzinho do primeiro bloco sobre essa minha ansiedade aí em relação à tecnologia, e você estava começando a falar sobre o IA. Como é que você vê também essa questão da inteligência artificial nessa minha ansiedade e essa preocupação com a tecnologia, Fernando? A inteligência artificial está tomando dois viés, ou até mais, né? Mas aquilo que a gente consegue enxergar. O primeiro viés é tentar auxiliar nós, como pessoas humanas, a facilitar a nossa vida, seja no cotidiano, seja no trabalho. Esse é um viés. Eu vou te dar um exemplo que comumente eu falo, né? Imagina eu chegando lá em Barão Geraldo, o carro automaticamente por IoT detectou de que tem uma promoção no Pão de Açúcar, eu gosto de vinhos, e ele sai um avatar e me fala: Pajares, tem aqui 3 vinhos da marca tal, tal. Ele me dá as condições financeiras, aí entre os bancos, não tem como. Eu faço a escolha da forma de pagamento, e aí eu entro no estacionamento desta loja. Tudo dentro do carro? Tudo dentro do carro. Fico lá no autoatendimento, vai sair um robô, ele vai abrir a porta e ele vai me dar a caixinha de 6 vinhos, por assim falar. Ato contínuo, o robô vai me trazer um cálice para me experimentar da mesma marca uma outra safra desse vinho. Eu vou pegar o cálice, porque eu gosto. O carro vai detectar de que eu estou com uma bebida alcoólica acima do permitido para me dirigir. Ele vai tomar o controle e vai me levar até minha casa. Aí tem um conjunto de tecnologias comandadas, inclusive, pela inteligência artificial, né? Significa uso, comportamento e costume meu como pessoa. Outro viés também é do sistema financeiro, que é a minha especialidade, né? Então já tem hoje programas, softwares que te permitem a melhor aplicação possível baseado na tua capacidade financeira para te indicar aplicações financeiras e ter a melhor rentabilidade. Eu já vi alguns protótipos também de consumo. Imagina que você está querendo alugar ou comprar uma casa, né? Vai sair um avatar do teu celular, vai falar: olha, aquele procura está aqui, te dando as condições financeiras e os detalhes, né? Esse é o lado benéfico que eu enxergo. Tem um outro lado, que é mais para a indústria, que é o uso de robótica, né? Aí seria a substituição de mão de obra, né? Eu acho que estamos indo nesse caminho. E não tem volta. Que nós temos que nos preparar como sociedade, inclusive no Brasil, assim, toda essa turma que vai ser substituída, o que vai fazer, né? Já passamos por esse ciclo. Tinha nos cinemas gente que te atendia para comprar o bilhete. Hoje não tem mais. Lembra nos pedágios? Tinha gente que te cobrava o pedágio. Hoje tem, mas não na quantidade daquela época. E eu tenho um terceiro viés, que é aquele que é usado para o lado do mal. Um mal que pode ser proposital ou não proposital, né? Porque a tecnologia falha, não tem como. Você pode encontrar um robô aí que está fazendo alguma atividade na tua casa. Imagino que será possível no futuro, uma empregada robô, e vai que ela não quer trabalhar, né? Ou ela não gostou do comando que você quer dar para ela fazer, né? Eu acho que aí temos falhas ainda, e eu acho que não sabemos como resolver. Vai passar muitos anos para delimitar esse escopo regulatório, de regras, apesar de que tem alguns mandamentos já instituídos, né, da robótica, algumas legislações, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, né, que falam que o robô não deve agredir a pessoa humana, né? Tem alguns princípios, são 4. Mas ainda eu acho que tem muito chão e muita coisa que não vamos ver. Falando do momento atual do amigo, CEO da Credit Home, está empreendendo, esse desafio novo na tua vida.
Como é que está essa experiência? Como é que nasceu esse projeto? A Credit Home se propõe de uma maneira diferente, se posicionar como com relação a um banco hoje no Brasil, Fernando? Foi um sonho que virou realidade. Lembra que no início eu fiz um plano de carreira, né? Mas o maior problema é sempre o equilíbrio pessoal e profissional, né? Acho que isso é um desafio para todo mundo. Eu tenho de trajetória bancária no Brasil há pelo menos 32 anos. E é legal, né? Você trabalha, vi muita coisa, ajudei muita coisa, transformei muita coisa, mas sempre fica aquele, né, gostinho. Nossa, mas será que eu consigo fazer um negócio desses próprio, né? A gente, felizmente, nessa tocada de startup, né, até eu tive que me atualizar em termos de, não só de linguajar, quanto de vestimenta, sair daquele, né, padrão de terno e gravata. E a gente conseguiu conciliar, felizmente, interesses comuns para montar um banco digital. Comecei agora, não faz nem 7 dias, né, da montagem. O nosso foco é pessoa jurídica, é poder fornecer crédito ao mercado. E certamente nós estamos vindo para poder fazer diferente, sabe? A gente sabe e conhece de que o tradicionalismo tende a ser substituído e a gente quer fazer parte disso, né? Se através de dar capital, mas em umas condições diferentes, se atacar regiões que no nosso entendimento estão desassistidas. Eu estou falando muito do Norte e Nordeste. Tem uma turma lá imensa de pequenas e micros empreendedores que os bancos às vezes não têm o interesse de ir. Né? A gente quer chegar até lá e é possível. Só precisamos ter um pouquinho de boa vontade, né? Então a gente está se preparando para um cenário desse, sabe? A gente falou da tecnologia, do avanço tecnológico, e o amigo falou no primeiro bloco que era o banco, que é o banco hoje, né? Quer dizer, você tem tudo pelo teu celular, né? Antigamente isso era impensável, né? E a gente vê uma massificação em relação aos bancos digitais, né? Perfeito. Como é que você vê a tendência também desse segmento, nesse crescimento na criação e desenvolvimento de bancos digitais, Fernanda? Tem um relatório que saiu há 2 semanas de uma grande consultoria que ela apontou o limite já sendo atingido no Brasil de bancos digitais, né? A premissa dele foi por quantidade de downloads que cada pessoa faz, que hoje é possível de sabê-la, sabe? Então, o banco digital tradicionalista, agora eu posso falar um banco digital tradicionalista, ou seja, aquele que te dá o mais do mesmo, né? Eu acho que ela já tende a uma estabilização e com os grandes players, né? Que eu posso falar aqui de mercado, Nubank, o PicPay, e assim vai, né? Então, acho que o segmento de pessoa física já está sendo estrangulado. É motivo este que a gente está indo para empresas, né? Eu acho que ainda as empresas estão um pouco assim, mesmo sabendo, né? Mas é um negócio um pouco diferente da pessoa física, sabe? Que nós estamos acostumados, saldo, extrato, pagamentos, né? A pessoa jurídica tem um modus operandi um pouco diferente. Mas a gente acredita nesses microempreendedores, que na verdade por trás são pessoas físicas que experimentam esse banco digital. Então é basicamente esse o foco que a gente quer atingir. Prazerzaço de receber no programa. Sucesso aí nessa jornada nova como empreendedor. O programa fica à sua disposição. Sempre que você queira compartilhar algo de novidade lá, o convite é permanente. Obrigado, Fernando. Obrigado a vocês, viu? Agradeço. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá.